Fala, rapaziada do meu canal, tô trazendo mais um vídeo e hoje a gente tá aqui para discutir um pouquinho, rapaziada, sobre a morte de Albert Camus, né? Hoje a gente vai falar sobre uma teoria bem comentada no mundo filosófico, se mataram Albert Camus de propósito, se foram os comunistas que fizeram isso na época dele ou se foi realmente um acidente. A gente tá aqui pra falar um pouco dessa teoria filosófica que eu achei interessante, é como se fosse uma fofoca filosófica, né? E eu pretendo trazer muito mais coisas nesse tema, fechou? Se inscreve no canal, deixa seu like que é muito importante. Tem conteúdo na aba playlists pra tu dar uma olhadinha. Lá tem filosofia também, lá tem economia, lá tem política, lá tem todo tipo de conteúdo que você precisa para ficar mais inteligente. E além de tudo, tem outros conteúdos variáveis. Às vezes você gosta de filosofia, você gosta de outro tema, lá tu vai se encontrar também, fechou? Então, bora pro vídeo de hoje. Cara, falando pra vocês, tem vídeo aqui, tá? De segunda a sábado e domingo não tem vídeo, todo dia meio-dia, então sempre dá uma passada no canal meio-dia, que às vezes o YouTube não notifica, mas só vim dar uma olhadinha que todo dia meio-dia sem falta tem vídeo aqui pra você ficar mais inteligente. Cara, vamos lá. O Albert Camus, ele faleceu de uma forma bem trágica, porque o carro dele saiu da rota e bateu numa árvore. E bom, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o contexto. O Albert Camus ia viajar, né? Eu não lembro muito bem para onde ele ia, mas ele ia para uma viagem com um amigo dele. Ia de trem, né? Porque logo depois que ele falece, acham um cartão do trem no bolso dele. Mas ele foi convencido a ir de carro com um amigo dele, né? Ele foi convencido a ir de carro. E guarda essa informação aí. Quem era o amigo do Albert Camus? Ele era um meio editor de livros, entende? Mexe com livros e mexe com esse tipo de conteúdo, né? Bom, naquela época, livros era como se fosse internet hoje em dia. Né? Quem tem a narrativa na internet é quem ganha discussão. Vocês concordam comigo? Então, um exemplo. Se eu crio um movimento tão grande quanto e consigo influenciar milhões de pessoas usando um aparelho celular e uma câmera, eu sou o dono da narrativa. Eu influencio todo mundo. E naquela época, do Albert Camus, do Sartre, eram os livros. Então, a rapaziada lia muito. Como é que você ficava antenado sobre os assuntos e se informava? Pelos livros, é óbvio. Pelos livros e artigos. Então, meio que você era obrigado a ler. Não tinha muito o que se fazer, você tinha que ler. Então, você acabava lendo autores como Camus, que era contra o comunismo da época, diferente do Sartre. Tô com o livro do Sartre até aqui. Tô fazendo a leitura dele. Aqui, ó. Tô com o livro do Sartre até aqui. Existencialismo e Humanismo, perdão. Aqui, ó. Vai ter review desse livro e, meu Deus, vai ter conteúdo sobre esse livro aqui. Aguardem, tá? Diferente do Sartre. O Sartre era assumidamente comunista, né? Mas o Albert Camus não. O Albert Camus ele entrou pro comunismo, mas muito tempo depois ele já largou e já percebeu que o comunismo não fazia parte dele, dos seus valores pessoais, né? E a gente vai debater um pouco sobre isso. Enfim, ele tinha livros muito fortes, O Mito de Sísifo, O Estrangeiro e mais algumas obras. Essas duas são as mais cotadas dele até hoje, né? E ele dominava o meio literário. As pessoas liam muito Albert Camus, né? Ele era bem famosinho para a época. Além de ser muito irrelevante com mulheres também, vale a citação aqui. Então ele tinha um domínio da narrativa. Se ele falasse que o comunismo era ruim ou qualquer coisa do tipo, ele ofuscava a Rússia e a União Soviética. Ele ofuscava esses dois países, né? Que eram comunistas. A União Soviética que o diga, né? Então, assim, é uma teoria bem interessante, porque o amigo do Albert Camus, ele mexia com livros e ele lidava com literatura da União Soviética, ele lidava com um pouco de artigos russos, ele lidava com um pouco dos Estados Unidos aqui, ali, enfim. Então ele estava nesse meio, entendeu? Ele estava nessa gestão. Então ele sabia da influência do Albert Camus escrevendo livros e artigos, ele sabia disso. E é meio estranho a gente ver o Camus, ele ia de trem. Se ele fosse de trem, nada tinha acontecido. Dificilmente tinha acontecido algo, né? O Camus ia de trem, tudo tinha ficado tranquilo. Ele ia com o amigo dele, né? Que é esse escritor. Mas meia hora antes, o escritor, esse amigo dele, convenceu o Albert Camus falando que chegaria muito mais rápido, né? Se fosse de carro. Chegaria mais rápido se fosse ali com um carrinho da época. Eles foram de carro. E o carro, pelo que a gente sabe, desviou da estrada e bateu numa árvore. Mas a gente pergunta, mas o carro era velho? Não, muito pelo contrário. O carro era um dos mais cotados da época, meu amigo. Então, velho o carro não era. Então a gente tem
a gente tem essa teoria de que os comunistas têm alguma coisa a ver com a morte do Albert Camus, né? Ou que sabotaram o pneu e as rodas do carro, ou alguma coisa assim. Mas é complicado, porque o Camus foi o que mais sofreu no acidente, porque ele bateu de frente com a árvore, né? E é meio complicado essa situação. Mas vale a teoria, né? A minha opinião final dessa teoria, cara, eu acho que ela é válida, tá? Por mais que eu ainda prefiro acreditar que foi apenas um mero acidente, mas ela é válida porque o Camus ele tinha muita influência. O Camus não era comunista, diferente de muitos pensadores da época, como o Sartre que eu falei pra vocês, que era comunista e muito influente mesmo. Então, assim, pessoas que acreditam nessa teoria. Se vocês estão assistindo esse vídeo que acreditam nessa teoria da morte do Camus ter sido pelos comunistas, né? Como que vocês formalizam isso? Entende? Porque eu compreendo só como um amontoado de ideias que fazem sentido, mas que não me levam a lugar algum. Por isso que eu ainda prefiro interpretar de que foi apenas um acidente. Mas fica aí a observação. E por o fim do vídeo, rapaziada, vale a citação aqui de que o Camus falece. E quando ele falece, né? Quando ele deixa esse mundo e olha o carro, eu sempre gosto de falar isso quando eu tô conversando com as pessoas, né? Quando eu tô conversando com as pessoas e elas não ouviram eu falar isso, eu sempre gosto de falar. O Camus, ele tava escrevendo um romance autobiográfico. Então, assim, eu penso, caramba, cara, ele faleceu dentro do carro e deixou pedaços de uma obra que ele tava terminando de escrever. Eu acho forte, tá? Eu acho bem complicado, eu acho forte isso. E eu acho artístico também, né? A gente vê o valor da arte do artista quando ele tá ausente. Independente se ele faleceu ou não, mas a gente vê o valor da arte do artista quando ele tá ausente, né? Esse livro, né, Existencialismo e Humanismo, foi muito criticado na época, por exemplo. Ele saiu muito criticado. Até porque o Sartre batia muito nos cristãos, né? O Sartre, como ateu, ele batia bastante nas pautas do cristianismo, né? Muito. Esse livro aqui mesmo é batendo nas pautas do cristianismo o tempo todo. Mas assim, a gente percebe que hoje é uma obra absurda o existencialismo e o humanismo, assim como o mito de Sísifo de Camus, ou qualquer outro tipo de obra de arte, escrito, vídeo. A gente percebe o quão forte é a arte quando o autor está ausente. O Olavo de Carvalho também, por exemplo, vale como citação, né? As pessoas acompanham o Olavo hoje, as aulas que ele deixou e etc. Então é isso. Mas se você gostar desse vídeo, rapaziada, esse vídeo mais teoria que eu quis falar com vocês, vale a pena, se aprofunda nessa teoria. Eu trago aqui de um modo geral, mas se você quiser se aprofundar, jogue no Google. Se você colocar no Google assim, Camus morreu por conta dos comunistas, vai aparecer várias teorias desse tema e eu acho interessante. É isso, se inscreve no canal, deixa seu like, o vídeo todo dia aqui de segunda a sábado, todo dia meio-dia. É isso, valeu e fui!